Olá, seja bem-vindo ao próximo nível. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. O Ministério de Relações Exteriores orientou que os brasileiros que estão na Síria deixem o país. Informou não haver registro de nacionais entre vítimas de ações violentas. O Itamaraty ainda avalia se haverá necessidade de realizar uma operação de repatriação como foram feitas em Gaza e no Líbano. A comunidade brasileira na Síria é de cerca de 3.500 pessoas, sendo a maioria filhos de brasileiros nascidos no país. Para melhor compreensão do que está acontecendo agora na Síria e os desdobramentos, destaco alguns trechos da entrevista dada recentemente do diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC e também o professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar do Estado de Minas, professor Dani Zaghedin. O mundo, as relações internacionais, a política internacional é muito animado, sabe? Sempre tem novidade. E aí o que acontece é que quando nós temos situações em que oportunidades surgem, essas oportunidades geram mudanças significativas no cenário internacional. Então, o que aconteceu agora é que o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano, em razão da guerra entre ele e Israel, o enfraquecimento das milícias iraquianas também, em razão dos ataques que Israel fez contra o Iraque, sem contar com a atenção, que o Irã dava à Síria e as relações também de conflito entre Irã e Síria, vão criar um estado de fragilidade, para as forças de apoio à Síria enorme, sem contar o maior apoiador externo, que seria a Rússia. Então, quando eu penso Hezbollah na sua guerra contra Israel, que saiu muito machucado, deteriorado dessa relação, quando eu penso o Irã, que também vivenciou 2 ataques contra o seu território, também atacou o território israelense. Quando eu penso a guerra na Ucrânia com a Rússia, esse estado de coisas, mostrou que aquele apoio internacional que a Síria poderia ter, ela não teria mais. Adicionado uma outra questão. A questão econômica na Síria, ela é terrível. Esses anos de guerra da Primavera Árabe, que começa em 2011 até hoje, gerou um Estado fragilizado, acabado do ponto de vista econômico. E as suas forças armadas, que durante muito tempo foi o principal bastião que manteve esse governo no poder, ele foi se deteriorando. Os salários dentro das Forças Armadas sírias são baixos, os soldados não têm muita motivação para poder lutar. E pensando que 60% da população síria é sunita, muçulmana sunita, e o presidente é de uma minoria, de 10%, 11%, que são os alauítas. Então, tudo isso mostrou que a Síria, para nós, você bem ponderou, que parecia um Estado consolidado, forte, que tinha saído da Primavera Árabe, vencido os seus oponentes, ele era mais uma casca de ovo. Um Estado fraco, que precisava muito do apoio externo para continuar funcionando, e sem contar que sua principal ferramenta de existência, que eram as Forças Armadas, também viviam um momento de extrema fragilidade. Professor, e que grupo é esse rebelde que invadiu a Síria? Kátia, quando a gente pensa a guerra na Síria, são vários grupos de oposição contra o governo. Existia um grupo de militares, ex-militares sírios, que era contra o governo, esse apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa. Um outro grupo, também formado por curdos sírios, apoiados aí também pelos Estados Unidos. E um outro grupo, formados por milícias religiosas. Esse é o mais complexo, porque nós tínhamos grupos mais radicais e grupos mais moderados. Esse grupo, que vai liderar esse movimento, ele faz parte da principal liderança que foi mantida na única província que o governo não estava presente com força, que era a província de Idlib. Ele era chamado de Frente Nusra. E a Frente Nusra era um grupo associado à Al-Qaeda. E eles vão romper com a Al-Qaeda em 2016, porque tiveram ali desentendimentos, mudam de nome e viram, então, o Hayat Tahrir al-Sham, que significa Grupo de Libertação da Grande Síria. E isso que gera tanta preocupação,
Porque esse grupo era afiliado à Al-Qaeda, é um grupo terrorista. Então, o Ocidente, as minorias sírias vão pensar que tipo de Síria que vai nascer agora, a partir desse grupo, que foi o grupo que melhor se organizou nesse período de congelamento do conflito, que consegue, com apoio principalmente da Turquia, acabar com esse governo em 10 dias. Mas, por outro lado, o líder desse grupo, que é o Julani, que significa Golã, ele vai dizer o seguinte, que esse movimento é um movimento para o povo sírio, que eles vão respeitar as minorias, que eles vão libertar a Síria de um ditador e que eles vão perguntar ao povo sírio que tipo de governo eles vão decidir ter. Mas entre a narrativa e a realidade, nós temos ali um caminho muito grande. Mas é isso que gera essa apreensão, né? O Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, ele vai fazer como fez os talibãs ali no Afeganistão? Ou eles vão buscar um caminho que vai misturar toda a oposição síria para buscar um governo que seja, tudo bem, vai ser uma república islâmica democrática? Vai ser uma república islâmica teocrática? Isso nós vamos ter de esperar os próximos dias para ver como que essas forças internas vão construir esse novo poder. O que a gente sabe agora que a dinastia Assad acabou. Essa dinastia que nasceu em 1970 com o pai, Hafez al-Assad, num golpe de Estado na Síria, e que o seu filho assume em 2000. Eu estava na Síria no momento em que o Bashar al-Assad assume o poder na Síria. Havia ali muita esperança de que ele poderia abrir o país, e 10 anos depois nós vimos que aquilo não ia acontecer. A Primavera Árabe acontece contra ele, e hoje, ali, o final dessa história que teve pontos importantes para a Síria, mas também pontos muito difíceis para o seu povo e para aquele país. Nós temos que observar como que... Eu falo isso porque, acompanhando diretamente o que acontece lá hoje, a situação é impressionantemente calma. Calma. Não há relatos de ações contra a população civil. Então, isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Agora, do ponto de vista das forças, quem saiu ganhando com esse desdobramento agora? Claramente, a Turquia saiu ganhando, porque a Turquia era contra esse governo sírio. Quem sai perdendo? Claramente, o Irã sai perdendo. A Rússia sai perdendo. Abre-se, por outro lado, oportunidades. Para quem? Para Estados Unidos e para Israel. Essa oportunidade ela vai depender do tipo de regime que vai surgir. Se surgir uma República Islâmica Radical, ruim para os Estados Unidos, ruim para Israel. Se aparecer uma República Islâmica, um governo democrático com a presença de grupos islâmicos que são contra o Irã, bom para Israel. Então veja como que esse cenário é complexo, mas de certa forma mostra a relevância da Síria, a importância da Síria para o complexo de segurança do Oriente Médio. Agora nós vamos ter de aguardar para ver como que isso vai acontecer. Eu acho que o mais importante é liberdade para o povo sírio e prosperidade para aquele grande país que tem uma história muito importante para a história da humanidade. Agora, esse ponto importante de liberdade para o povo sírio, o senhor vê também que precisamos esperar, é uma incógnita. Saiu uma ditadura cruel, autoritária, que torturava, que matava. Isso é verdade. Agora nós vamos ter que esperar para ver que tipo de regime nasce disso. E para isso nós temos que observar como que essas forças internas da Síria, que agora tomam poder, vão chegar ali a um acordo político, para a gente poder ter uma ideia de que tipo de Síria vai nascer a partir, do dia 8 de dezembro de 2020.